graça e paz. Amém? Glória a Deus. Poder sentar em nome de Jesus. É bom. Quero agradecer a Deus primeiro, né? Por nos dar a oportunidade de estarmos neste lugar. Ao pastor Henrique, que mais uma vez nos franqueia o seu altar, essa confiança. Senão, das outras vezes eu fui muito bem, né? Ou pelo menos foi médio, né? Me chamaram, senão que eu não deixei nada para trás de mim. Glória a Deus. Espero que hoje eu consiga melhorar um pouquinho isso e Deus consiga nos usar nesta noite e possamos falar, né? Que Deus possa falar através de mim o coração de vocês nesta noite. Porque Deus falou muito comigo quando eu estava estudando para ministrar, para vir a este lugar. O Henrique me passou um tema. Eu não sou muito de ficar estudando vários dias, não. Principalmente um tema que não é, vamos dizer assim, tão difícil, né? Que é sobre medo. Mas eu gosto de me preparar e pedir a Deus uma palavra, uma direção para aquilo que nós vamos falar. Eu costumo brincar que há uns anos que a gente caminha pregando, ministrando, lendo a Bíblia, tem hora que não é tão difícil. O Henrique pode concordar comigo ou discordar, tem hora que não é tão difícil a gente pregar. Mas o pregar da alma, o ministrar da alma não vai edificar a vida de vocês. O que importa é aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer dizer. Usando o mesmo tema, ou várias pessoas no mesmo tema, ele vai falar de forma diferente, atingir corações de forma diferente. Esse é o poder da palavra de Deus que se renova a cada manhã. O mesmo texto que a gente lê agora, hoje, amanhã vai ler o mesmo texto, ele tem uma outra visão, um novo rema na nossa direção. Ele deixa de ser só a palavra logos escrita para ser um rema, uma palavra de vida para nós. E é isso que eu espero nesta noite poder compartilhar com vocês. Amém, queridos? Amém. Está aqui, eu estou acompanhado da... Desculpa aqui as senhoras, por favor. Desculpa, pastor Henrique. Da moça mais bonita do planeta, está ali. 37 anos de relacionamento. A minha metade, 90%, eu sou só 10%. Se tudo que eu sou, é porque 90% ela me ajuda assim. Eu só vou remando com meus 10%, tentando me sobreviver nesse caminho. Eu não vou fugir do tema, eu queria que você abrisse um tema, um texto, né? Tema que é o Atos 18. Glória a Deus. Leiamos, só para pano de fundo da nossa mensagem, que diz 18:9, não é isso? Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou ferir, porque tem muita gente nesta cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Paulo foi reanimado pelo Senhor, Paulo foi restaurado pelo Senhor. Mas antes de eu falar um pouquinho de Paulo, a gente precisa entender que o medo, ele é imparcial e democrático. Ele é imparcial e democrático. O medo não escolhe escolaridade, gênero. Amém? Você tem dinheiro, você não tem. Se é grande, se é pequeno, se é alto. O medo pega qualquer pessoa. Só quem não teve medo na vida aqui diz um amém. Ninguém disse que silêncio fúnebre. Todos nós temos medo. Então o medo é um sentimento extremamente democrático e imparcial. Ele não escolhe. Não, você vai ter medo, você não vai ter. Aquela pessoa vai ter medo e essa não vai ter. E Deus também não tira de nós o medo, sim ou não? Agora eu quero dizer para vocês, já começando com isso, o medo não estava no Adão original. No Adão original não existia medo. Depois você pode pegar Gênesis capítulo 3 e ler. A Bíblia diz que depois que eles pecaram, depois que eles comeram do fruto proibido, eles viram que estavam nu e ficaram com medo. E se esconderam, fazendo uma sainha de folha e se esconderam atrás da moita. O medo é sempre fruto para nós do pecado. Antes do pecado, Adão não tinha medo. Porque Adão dominava tudo. Adão tomava conta de tudo. Adão era mais forte que o leão. Essa questão do Adão, do primeiro Adão, a gente fica às vezes, tem tese teológica para isso.
O Adão é um homem tão completo, porque a Bíblia diz que ele não morria, sim ou não? Por que ele não morria? Por que ele não morria? Vocês achavam que Adão morria? Quem acha que Adão morria? Ele não morria porque tinha a árvore da vida, que ele comia todos os dias dela. Ele só não podia comer da árvore da ciência do bem e do mal, da outra ele podia comer todo dia. E a Bíblia diz que o Senhor mandou ele dominar sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra, sobre os répteis, sobre as aves. Como é que alguém... Você já viu como é que uma pessoa faz para chegar onde tem um ninho de águia? Quem já viu? Já viu onde a águia constrói seu ninho? Quase que não é acessível ao homem, como tem que usar um aparato, tem que ser montanhista, tem que fazer alguma coisa. Mas Adão ia até lá. Aí quando a gente olha a Bíblia, algumas manifestações do último Adão, quem é o último Adão? Jesus. Tem o primeiro Adão e o último Adão. Não é o segundo, é o último Adão. Nele está a completude de todas as coisas, e eu e você nele lançamos fora todo o medo. Você não entendeu? Nele nós lançamos fora todo o medo. Então o medo é fruto do pecado. Então Adão, quando a gente olha para Jesus, algumas coisas que Jesus fazia, ele está dizendo, Adão também fazia isso, e é possível nós fazermos. Mas como a natureza, quando o pecado entrou, nós decaímos, ao ponto de nós usarmos 6% do cérebro, e quando a gente encontra alguém que usa 10%, é gênio. Alguém que usa 10% do cérebro é um gênio. Normalmente os homens naturais, como a mim e você, usamos de 4% a 6%. E olha, que tem algumas pessoas inteligentes. Agora, quando encontra alguém que usa 10%, 12% do cérebro, é uma sumidade. Amém? Agora, imagina Adão usando 100% da sua capacidade de pensar. 100%, não tinha pecado, o pecado limita. O pecado impõe medo. Meu Deus. O pecado impõe paredes. O pecado impõe morte. Tudo vai mudar a partir do pecado. Mas em Cristo, Ele nos lavou de todo o pecado. Aleluia! Glória a Deus. E interessante que isso não muda. Isso vai passar na história depois que o pecado entra. Qual o papel de Deus então? Dizer para nós a vida inteira: não temos. Não temos. Se tu pesquisar na Bíblia, eu fui fazer uma pesquisa rápida. Tem mais de 300 vezes Deus dizendo: não temas. Não temas. Por quê? É que nem dizendo para quando você fica, a criança fica mexendo numa coisa. Imagina um bebezinho vem mexer aqui. Aí você diz o que para ela? Não mexe. Aí tira ela. Aí daqui a pouco ela volta, você, não vou falar mais nada, eu já falei. Vai falar? Vai falar de novo ou não vai falar? O que você vai falar? Não mexe. Aí tu vira as costas, daqui a pouco, já não falei para tu não mexer. É assim, a gente é criança para Deus, Deus fica assim, ó, não temos. Aleluia. Pare de ter medo. Chega uma situação, ele olha para você e fala de novo, Henrique, não temos. E daqui a pouco a gente vai e faz outra vez e fala, não temos, porque ele precisa reforçar isso todo dia em nós, porque nós temos a tendência do pecado a ter medo, até de construir a nossa vida. Quando eu olho para Paulo, aqui nós estamos falando para mim, na minha opinião, tá? Eu tenho dois, tirando Jesus, que é o concurso acima de todos, eu tenho dois heróis na fé, Davi e Paulo. Sempre estudei muito pelos dois, gosto muito dos dois. Paulo, para mim, é um herói da fé. Um dos heróis. E a gente sabe que ele escreveu vários livros. Agora, por que Deus está animando Paulo nesse texto? Por que Deus está falando, Paulo, não temos? Será que Paulo estava com medo? Claro que estava, que Deus não ia dizer para ele, não temos, se ele não tivesse com medo. Mas por que ele estava com medo? Porque se você ver alguns capítulos anteriores, no 16, aonde Paulo estava? O que aconteceu com Paulo em Filipe, uma cidade antes de chegar a Corinto? O que aconteceu? Tomou uma coça, que ele vai dizer uma quarentena menos um, porque ele era romano, não podia tomar 40, coisa linda, né? Só os outros podiam tomar 40, o romano só podia tomar 39. Então ele tomou 39 espatadas, ele e Silas foram jogados num cárcere lá, e a história você já conhece, ele começa a cantar, a cárcere se abre, acontece um milagre, mas enfim, agora ele está de outra cidade, ele está sendo perseguido, aí Deus fala para ele, calma meu filho, não temos, porque aquilo que aconteceu em Filipe não vai acontecer aqui comigo. Pare de achar o que aconteceu em algum lugar vai se repetir na nossa vida. O nosso problema é achar que as falhas ou os medos que nos assolaram, ele pode acontecer novamente. E Deus está dizendo para você, não temos. E eu gostei de uma palavra, é uma nova
estação. Pode ter vivido no passado uma estação de medo. Agora Deus tem uma estação de coragem para você. E não é a ausência do medo. É a capacidade de vencer o medo. Você pode dizer um glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Guarda essa igreja que ela é avivada. Aleluia. Eu ia fazer uma definição um pouco maior de medo, mas o pastor de vocês já fez a definição de medo. Existe um medo de ordem positiva e o medo de ordem negativa. O positivo ele já falou, que é o medo que a gente tem, que Deus não tirou de nós, de encararmos um leão. Se na comunidade começar aquele bang-bang, a gente fica com medo de ir na rua. Fica ou não fica? Você é um herói e fala assim, não, eu vou sair porque Jesus está comigo. O que você faz? Epa, hoje não. Mas ali o pastor está bravo, não dá para vir para o culto hoje não, estou meio com medo. É natural, é o medo que nos protege. Isso o pastor já falou para vocês. E tem um medo negativo. É o medo que paralisa. Afeta as relações, muda a rotina do indivíduo, gerando sofrimento, tanto na natureza física, quanto na emocional e social. Uma pessoa com medo, ela pode se tornar uma pessoa extremamente angustiada. Angústia, dependendo do... Aí vocês têm um psicólogo sentado aqui atrás de mim, pode ser tão profunda que pode levar a uma depressão leve, média ou aguda. Às vezes porque o medo nos assolou. O medo chegou para nós. E Deus não nos quer assim. Deus não nos quer atemorizados, acuados, paralisados, desistidos. Sabe o que ele diz para nós? Deixa. Aleluia. Vai tocar tudo essa pessoa que fala assim, pare de ter medo e tem Opa! Eu vou tentar pontuar aqui de uma maneira prática algumas situações que o medo produz e como nos comportar. Eu vou pontuar algumas. Se a gente fosse puxar, a gente passaria a noite toda, uma vigília, sairia um pregador, entrava outro, e a gente não ia acabar, porque as situações são diferentes para cada pessoa. As maneiras, né, as situações que acontecem de forma diferente. E todos nós as encaramos de forma diferente. Porque vai da nossa personalidade, do nosso temperamento, da nossa formação acadêmica. Tudo isso nos ajuda a encarar os medos ou não. Sim ou não? Sim. Ponto. Então a gente precisa entender que o medo é sempre formado pela dúvida e nutrido por ela. Repita comigo, o medo é sempre formado pela dúvida e nutrido por ela. A gente começa a duvidar e a nutrir essa dúvida. A gente começa a considerar da vida. Tipo, será que vou ser feliz no casamento? Como é que você entra no casamento? Com medo de dar errado. Será? Por quê? Depois eu vou entrar em outra fase que você vai descobrir por quê. Às vezes vem será. Será que isso é para mim? Pastor chega lá, estou precisando de novos líderes de célula. Pastor, será que eu serei um bom líder de célula? Já começou a dúvida. E se você não tiver bom ânimo, isso vai nutrir, você não vai nunca conseguir dirigir uma célula. Você vai paralisar. Porque a dúvida, mistério, ela nos paralisa e ela nutre o nosso medo. Será que esse negócio vai dar certo? Você está pronto para fazer um negócio, fazer um investimento e você deixa o será. E aí vem a dúvida. E quando vem a dúvida, você, eu vou perder meu dinheirinho, vou perder esse negócio. E se não der certo? Deixa eu te dar uma notícia. Se não der certo, sabe qual é a boa notícia? Faz de novo. É verdade. O problema não é dar certo, o problema é você desistir de tentar fazer novamente. Porque pode acontecer, o que a gente não pode é nutrir a dúvida. Será que fui chamado mesmo para o ministério? E a gente está começando a botar um monte de será, um monte de dúvida na vida, dúvida no parceiro. Será que ele está me traindo? Será que ele não está me traindo? Será que isso está acontecendo? Será que meu pastor gosta de mim? Será que você botar um monte de será e começa a ficar apavorado, ficar em dúvida e não consegue fluir? Então como é que eu venço o será? A Bíblia diz que o amor de Deus joga a lança fora. Então, primeiro, se encha do amor de Deus, porque Deus é amor. Glória! E o amor de Deus, você tem que... Apesar de amor não ser sentimento, mas a parte de Deus
Amar estar na presença de Deus. Queridos, me perdoe, se a presença de Deus para nós está resumida ao culto da igreja, a reunião de célula ou discipulado, está difícil. Amém? A presença de Deus tem que estar com você no carro que você dirige, na louça que você lava, no trabalho que você está. Então, amor de Deus, e você vai sentir esse amor, esse cuidado. Agora, como é que eu venço a dúvida? É fácil. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas. Ou seja, olha o que é a fé. A fé é o vencer da dúvida. Eu não estou vendo, mas já sei que vai acontecer. Eu não enxerguei, não estou visualizando. Mas será que eu não quero saber? O meu casamento vai dar certo? Não, mas será? Porque eu estou entrando pela fé. Eu, minha esposa e Deus. Acho que você não entendeu. Aleluia. Só pode não dar certo se Deus não entrar nele. Será que o meu ministério, será que minha célula vai dar certo? Não tem será. Se você tem fé e você anda no amor de Deus, a tua célula vai bombar. Aquele negócio, pode ser até que esse negócio não tenha dado certo. Esse, Deus vai te dar fé para você entrar em outro negócio e vai dar certo. Aleluia. Não deixe a dúvida gerar um medo e nutrir esse medo dentro de você. Se você parar aí, você vai descobrir que a maioria dos medos que você tem é gerado pela dúvida. Tem gente que diz, será que Deus me ama mesmo? Tu conhece gente assim que fala assim, será que Deus me ama? Está na igreja e tem dúvida se Deus... Quer ver outro medo? Olha só. Irmão, você vai para o céu? Eu acho que vou, né? O que é isso? Se você acha, você já está na... E aí, sabe o que você tem medo? Em vez de você se relacionar com Deus em amor, você se relaciona com Deus em medo. Você não está com Ele porque você ama, você está com medo de ir para o inferno. Meu Deus. Você não entendeu isso. O problema é que nós fomos muitas das vezes ministrados a ter medo de Deus e não temor. Amém? A gente precisa ter medo de Deus, não ter medo dele. Sabe por quê? Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim, tu é filho. E filho não pode ter medo do pai. Acho que você não entendeu. Filho não pode ter medo do pai. Como é que eu vou ter medo do meu pai? Só se meu pai for um desajustado que nem era meu pai. Porque chegava... Tinha hora que eu falava, meu pai ia chegar em casa e ficava com medo, porque não sabia se ele ia chegar bêbado e bater em todo mundo, ou se ele ia chegar com doce para agradar todo mundo. Porque ele era bipolar, vamos dizer assim, né? Uma linguagem mais para você entender. O bipolar vem só pela cachaça, enfim, mas era bipolar. Mas nosso Deus não é assim, não, irmão. Aleluia. Ele é seu pai. Glória. Cuidadoso, que te chama de filho. Aleluia. Amém? Então vamos lá, como é que eu venço a dúvida? Com fé, repita comigo. Como é que eu venço a dúvida? Com fé. Então eu não posso andar por dúvida, nem nutrir a dúvida. Eu preciso andar por fé, mesmo que eu não tenha enxergando nada. Deus está mostrando pela fé que as coisas vão acontecer. Aleluia. Amém? Sabe qual é a dificuldade? Eu queria que você abrisse no Salmo 27. Sabe o que gera medo? É quando nós temos que encarar inimigos maiores que nós. Quem já encarou inimigos maiores que você? Alguém já encarou? Pastor, mas o que é inimigo? É aquela situação difícil, aquelas coisas complicadas, aquelas coisas que você... Olha o que o salmista Davi vai dizer. O Senhor é minha luz, a minha salvação. A quem terei temor? O Senhor é o meu refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Oh, glória!
Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. O que Davi está falando? Ele está encarando uma guerra, Davi está encarando os seus inimigos, o Davi está sendo perseguido, e o que Davi diz? Eu não vou temer nada. Agora, por que ele não vai temer nada? Não é porque ele não vai temer, ele vai temer por algumas coisas. Vamos para o versículo. Porque Deus é a minha luz. Fala assim, é a minha luz. É a minha luz. A gente sabe que Deus é luz, sim ou não? O problema não é saber que Ele é luz, eu tenho que saber que Ele é a minha luz. É luz para mim, pessoal, é um Deus pessoal que cuida de mim na pessoalidade, na individualidade. Ele é a minha luz. Se as trevas vierem, existe luz em mim, em Deus, para iluminar as trevas. Se as dificuldades vierem, Deus é a minha luz, Ele clareia, Ele faz claridade, Ele abre meus horizontes, eu consigo ver o meu redor e o inimigo nunca vai me pegar desprevenido, porque Deus é a minha luz. A minha luz não é a força do meu braço. Davi era um guerreiro extremamente habilidoso, que Deus tinha dado isso a ele. E Davi tinha tornado um dos maiores guerreiros. A história conta. E Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Davi tinha um exército muito poderoso. Davi tinha 30 valentes, irmãos. Que esses homens eram os homens que guardavam a vida de Davi. Quando esses homens iam para a guerra, o mundo todo tremia. Mas Davi falava assim, eu posso ter tudo isso, mas se Deus não for a minha luz, nada vai mudar. Eu ainda vou continuar com medo. Então Davi não tinha medo, porque Deus era a luz para ele. E Deus também é a salvação. Fala assim, salvação. Salvação. Então quando os inimigos são maiores que eu, todos nós já enfrentamos situações maiores do que a nossa capacidade de resolver. Sim ou não? Pastor, então não vou nem perguntar para o Henrique, senão ele vai ter entrado aqui. Qual pastor que já não teve que resolver coisas maiores do que a capacidade dele financeira, até a capacidade intelectual, teológica, e só Deus para fazer um negócio? Pode crer. Aleluia. Só Deus. Você está lá na célula, daqui a pouco chega aquela pessoa que você, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Mas a tua luz vai te iluminar, vai ter a palavra certa. Não fique com medo, não. Deus vai te dar a direção. A outra coisa que Davi entende, o Senhor é o meu forte refúgio. Forte refúgio. O que é um lugar? O que é um refúgio? É um lugar de proteção, de segurança. Aleluia. Aquele que habita a sombra do Onipotente. Oh, meu Pai, não é um discurso, é uma vida. Jesus, Ele é o meu refúgio, é nele que eu me escondo. Então, quando eu me escondo nele, quando Ele é minha luz, quando Ele é minha salvação, eu não vou ter medo de nada. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Pode dar uma glória a Deus por isso? Então, presta atenção, querido. Todos nós, em algum momento da vida, encontramos inimigos poderosos, situações que você fala, só Deus. Se esconde nele. Coloque ele como sua luz. Sabe que ele é a tua salvação. Terceira coisa. Sabe o que nos dá e traz medo? Falta de identidade ou falta de referências positivas. Muitas vezes carregamos traumas do passado, exemplos de fracasso, e isso nos gera medo, achando que pode acontecer com a gente também. Queridos, às vezes nos faltam referências. Eu não sei aqui a criação, quem vocês foram na vida individual, eu sei quem eu fui. Eu tinha muito medo de muitas coisas. Eu tinha medo de fracassar. Eu tinha medo de não ser um bom pai, um bom marido, um bom pastor. Porque eu tinha muitos traumas. E trauma gera medo, gera insegurança. E o trauma gerado pelo medo pode nos fazer nos tornarmos agressivos. Porque nós não temos a coragem de encarar com Deus, então nos tornamos às vezes violentos ou até pesados de boca para espantar o medo de nós. Você está entendendo isso, irmão? Às vezes a falta de referência, a falta de paternidade biológica, alguém que te deu uma rota, um destino, que te ajudou a formar a sua personalidade, os seus comportamentos.
a gente faltou essa identidade. Meu Deus. As pessoas chegam no Evangelho, todas, sem identidade. Estou falando do RG que você carrega, não. Você não sabe quem é, você não sabe para onde vai, porque você não sabe quem é Deus. Sim ou não? E tem circunstâncias que estão na nossa vida, que nos traz traumas, que faz com que a gente perca a visão da proteção de Deus e de quem Deus é. Mas Deus, Ele quer sempre mudar isso em nós. Abra sua Bíblia agora. Esse texto é poderoso. Se puder botar aqui, Isaías 41. Oh, Deus! Quando a gente vai perdendo essa referência, quando a gente vê que esses traumas já estavam traumatizados, inimigos na porta, sendo levado cativo, o povo desesperado. Ai, Deus! Deixa eu abrir aqui Isaías 41, porque senão a gente foi direto. Deus é bom, puxei aqui, só milagre nisso. Oh, aleluia! Verso 8. Vou ler do verso 7 em diante. O artesão encoraja o ourives e aquele que alisa com um martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem: esta está boa, e fixa o ídolo com prego, para que não tombe. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, e os chamei e disse: você é o meu servo, eu escolhi e não rejeitei. Por isso, não temas. Por isso, não temas. Olha o que Deus está fazendo. Eles não eram ninguém, mas Deus está mostrando para eles, Henrique, que eles têm paternidade, que eles têm filiação, que foi Deus que escolheu Abraão, que foi Deus que escolheu Isaac, e na promessa de Abraão, e de Isaac, e de Jacó, existe uma esperança. Foi Deus que te escolheu. Você não está aqui porque você quis vir, você não é crente porque você quis. Isso não vem de vós, é dom de Deus e é pela fé, para que ninguém se glorie, não é por obras. Deus te chamou e disse: não temas, eu te escolhi, eu te chamei, você tem paternidade. Sabe o que Deus está fazendo? Numa linguagem um pouco mais de coach, Deus está validando a sua vida. A gente às vezes chega no Evangelho invalidado, pessoas nos rejeitaram, nos traumatizaram, fomos abandonados, mas Deus parece que as coisas estão ruins, mas Deus falando: não temas, porque olha para a pessoa que está dizendo assim, ó, Deus te escolheu. Acho que você não entendeu. Foi Deus que te escolheu. Não temas, eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou teu Deus. E eu o fortalecerei, e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não é a palavra do Márcio, não é a palavra do Henrique, não é a palavra de Isaías, é Deus gritando do céu: Ele vai te dar vitória, porque Ele é Deus poderoso. Se tu não tinha identidade, agora tu tem. Tu tem que saber quem tu era, agora tu sabe. Pode estar tudo ruim. E Israel estava tudo ruim. Pronto para o cativeiro, o inimigo na porta, tudo ruim. E Deus está dizendo: calma. Levou 70 anos para mudar. Processos passaram, séculos e milênios de sofrimento, até morte por holocausto. Mas hoje Israel é uma das nações mais prósperas do planeta, porque a promessa, Deus não tem como tardia e nem faz inválida. Israel não tem medo, Israel prospera. Desde 1948, uma nação que não tinha pátria virou uma grande nação. Sabe por quê? A promessa de Deus, ela não é invalidada. Não invalide a promessa de Deus com o teu medo. Não deixar, não tem, tu tem um Deus. Olha, eu não sei, meu pai é um Pirajara. Meu pai às vezes era bem, eu falei para ele, é bem bipolar. Um dia ele me batia, mas um dia ele brigava com amor na rua toda por causa de mim. Esse era meu pai. Mas o meu Deus, ele envia anjo, ele envia profeta, ele envia milagre, ele vai enviando gente para falar: tu és meu filho. Ele não, toca nele não. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Aleluia.
Eu falei para vocês que Deus tinha me ministrado muito nesse lugar. Tem algumas coisas que nos levam a ter medo, outras coisas. Eu estou só pontuando algumas, eu falei, poderia pontuar tantas. Nós fazemos escolhas erradas, sim ou não? Sim ou não? Sim. Abra a sua Bíblia no Salmo clássico, Salmo 23. Eu já estou aqui, vamos fechar o Salmo aqui. Salmo 23. A gente quase recita esse Salmo de cabeça, né? De tanto que a gente fala dele. O Senhor é meu pastor e nada em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura o meu vigor e guia-nos nas veredas da justiça por amor do Senhor. Aí agora vem o 4. Aqui começa o problema. Mesmo quando eu andar no vale das trevas da morte. Quem anda? Presta atenção. Não foi Deus que colocou. Não foi Deus que mandou você para o vale das trevas da morte. Está escrito aí. Mesmo quando eu resolvo ir para lá. Apóstolo, mas o que é isso? O vale das trevas da morte? Tudo bem. A gente poderia, teologicamente, usar outras questões. Eu quero usar essa palavra aplicada ao nosso dia. Ao nosso dia a dia. Eu falei do casamento, mas alguém aqui, eu já conversei com pessoas, já dei gabinete, pessoas que fizeram escolhas erradas para casar e não acertou. Entrou no vale da sombra de morte. Tem casamento aí que é vale da sombra da morte. É uma? Não, aqui não, só uma muita igreja. Mas você já viu que casamento parece o vale da sombra da morte? Sim ou não? Que é uma guerra. O diabo fica do lado de fora e fala, não preciso nem entrar. Ele já se resolve sozinho. Foi você que procurou. Não ouviu o conselho de pai, não ouviu o conselho de mãe, não ouviu o conselho de ninguém. Por conta de decisões erradas, mergulhou no vale da sombra da morte. Mas Deus está dizendo, ainda que tu esteja lá nesse vale da sombra da morte, eu ainda estou contigo. Aleluia. O vale da sombra da morte são as escolhas que a gente faz, são situações. Alguém já fez algum negócio errado que perdeu dinheiro? Quem já fez um negócio errado que perdeu dinheiro? Dá vontade de chorar. Não dá vontade de morrer. Dá vontade de sumir. Aí quando alguém te chama para fazer, para tu fala assim. Mas sabe qual é o problema? É que a gente foi andar no vale da sombra da morte e foi pedir para Deus saber se ele vai fazer isso. A gente casou, foi perguntar para Deus, será que ele varou ou aquela varou? Não, ele é tão bonitinho, olhos verdes, azul, sei lá, é aquele mulatinho, meu pai, estou todo arrepiado. E aí depois está no vale da sombra da morte. E aí fala, igreja, não é por mim. Quer ver uma coisa que acontece demais? Você falou uma palavra querendo ajudar e acabou trazendo discórdia. E todo mundo já falou isso. A gente, pastor, passa por isso, passa por isso. A gente vai dando conselho, a gente tenta, a pessoa está tão, não sei se é oprimida, demoniada, sei lá que está. É aquilo que era para ser bênção, virou um. E aí você fica mal na história, todo mundo fala mal de você, você é acusado, você. Eu estou recebendo cadê tudo? Eu só tentei ajudar. Parece que não. Sabe, é uma crise, é um caos. Isso pode acontecer na família. Família acontece muito. Você fala uma coisa, daqui a pouco, ainda mais hoje com o advento das mídias sociais, você coloca uma palavra lá e vira um caos. Eu não tenho esse problema, quando eu fico me expondo em mídia, a minha vida é privada. Eu não quero minha vida pública para ninguém. Quem gosta de vida pública, bota na mídia. A minha vida é privada. Eu boto na mídia o que me interessa. Porque eu fui comprar um carro, bota na mídia. Eu fui comer, bota na mídia. Eu espirrei, bota na mídia. Aí quando dá problema, segura também, porque você se expôs. Você se expôs. Ainda que eu andasse, que eu fizesse coisas erradas, mesmo que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado. O vale é você, mas tu vai te ajudar. Sabe o que é isso? É a ovelha. Aqui o salmo é pastorão. É como se o pastor estivesse guiando as ovelhas e a ovelha caiu num buraco ou se desviou do rebanho. A vara não é para espancar, é para trazer para a rota novamente. E o cajado não é para dar cajadada, como a gente ouviu o pregador falar. É para quando a ovelha cai no buraco, ele pegar e puxar novamente a ovelha. Por isso o cajado tem aquela curva. Quem procurou? Foi o pastor que jogou no buraco? Foi o pastor que mandou a ovelha se desgarrar?
Não foi ela que foi? Mas quem foi lá conduzir a vara novamente para o caminho? E quem foi lá tirar do cajado? Assim, mesmo que eu ande pelo vale, pelos buracos da vida, pelos problemas da vida, pela luta da vida, eu não vou temer. Eu errei, mas Deus vai cuidar de mim. Deus vai me dar nova direção. Deus vai me resgatar e Deus vai cuidar. Ele vai colocar uma mesa diante dos meus inimigos. Aquilo que te acusa, Deus vai colocar como vitória. E tem mais, ainda vai ungir tua cabeça com óleo. E o teu cálice vai transbordar. Aleluia! Aleluia! Até sabe por quê? Até porque nos nossos erros Deus trabalha para nos abençoar. Não fique errando não, porque pastor, agora eu posso errar. Eu prefiro não errar. Eu prefiro não cair no buraco. Mas é inevitável, a gente é gente. Fala para a pessoa, tu é gente? Então tu vai errar. E vai ter uma hora que você vai ficar com medo. Tu vai ter uma hora que fala, meu Deus, o que eu vou falar para o pastor Henrique? A gente está com besteira. Não se preocupa não. Eu não vou achar já dar uma ripada, mas depois quando Deus conserta tudo. Ele coloca o bálsamo de Gileade. Caminhando para o final. Meu Deus! Ouvir pessoas erradas nas horas das conquistas sobrenaturais. Jeremias. Repita comigo. Ouvir pessoas erradas nas horas de conquistas sobrenaturais. Jeremias. Você já teve a ponto de conseguir algo sobrenatural que está esperando Deus? Alguém lançou uma palavra e você, você ficou meio balançado? Quem já passou por isso, levante a mão. Não precisa, todo mundo. É verdade. Todo mundo. A Bíblia diz que 12 espias foram espiar a terra. E quando voltaram com o relatório. Qual é o relatório? Um cacho de uva para 2 homens carregar. E ele diz, a terra, números 13, você pode abrir lá se quiser. A terra é boa mesmo. A terra tem tudo. Tudo que Deus falou tem na terra. Mas, cuidado quando alguém virar e falar assim, mas já sai correndo. Cuidado com o manjo quando alguém começar a fazer você contar uma coisa que eu diga, mas peraí, não continua não, que eu já estou indo. Porque depois do manjo só vem tragédia. Eu estou mentindo? Depois do manjo, não presta atenção, toda vez que você escuta o manjo, ó, esse garoto é bom, bonito, mas aí pronto, vai vir a parte ruim. Eu não sei a parte ruim, então eu vou falar só do bonito, ele é bonito mesmo. Queridos, foi assim que aconteceu, o povo lá na expectativa dos seus milagres, matou os egípcios, tirando de como forte, praga e tudo, Deus fazendo um milagre, agindo. Aí vai lá 10 filhos do capeta. É verdade. O problema é que os 10 filhos do capeta era crente. Mistério. Esse que é o problema, gente. O problema é que os 10 era tudo. Não, crente não era príncipe. Era homens de. A Bíblia diz que Moisés escolheu os príncipes, homens de excelência. É verdade. A gente está numa era muito preocupante. A gente está numa era que a gente tem muito príncipes na internet. Eu vou falar um negócio no final, a última tópico da nossa mensagem, depois dessa, para fechar. Nosso problema é que a gente ouve o altar e depois vai escutar o que a gente quer escutar. Se você pegar Números, a Bíblia diz que o coração do povo desmaiou. No capítulo 14, o povo ficou tão desesperado que falou para Moisés, era melhor de voltar para o Egito, morrer lá, do que morrer aqui. Eles estavam a ponto de uma conquista sobrenatural. Meu Deus. Tinham visto coisas sobrenaturais. Olha aí. De Deus fazer coisas grandes. Mas chegou 10 pessoas. Tinha 2 que segurou a onda. 2 que, se Deus se agradar de nós vamos vencer. Mas já era. O relatório de Deus parou por 40 anos a conquista da terra. A conquista é tua e às vezes você vai paralisar, nunca vai viver, vai deixar para a tua
prosperidade porque você ouviu uma pessoa errada. Meu Deus. Então, cuidado com quem você ouve. Cuidado com quem você está se relacionando. As pessoas erradas, elas paralisam a nossa conquista. Tem horas que nos colocamos medo porque estamos diante de grandes desafios que a nossa capacidade humana não resolve. Varão de guerra. Lembra de Josué? Andou com Moisés no tudo, mas chegou a hora dele. Chegou o dia dele. E tinha 3 milhões de pessoas para ele comandar em uma terra para conquistar. E ele ficou com medo. E Deus diz para ele e fala assim: não temas, Josué. Antes, medita no livro dessa lei de dia e de noite, para fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar em todos os teus caminhos e serás bem sucedido aonde você andar. Ele estava entrando na guerra e Deus falou: para vencer a guerra tem que meditar de dia e de noite, porque o medo vai ser os gigantes, são gigantes, são homens valentes, mas eu estou com vocês. Pare de ouvir pessoas erradas e ouça o que Deus está dizendo ao teu coração. Ouça o que a palavra diz, ouça o que a Bíblia diz. Aleluia. Ouça o que a palavra de Deus diz todos os dias. Por isso que a Bíblia tem que ser lida todo dia. A Bíblia precisa, agora medita, lê. Eu leio qualquer coisa, eu leio livro, leio gibi, leio revista, leio, não sei o que. A Bíblia precisa ser meditada, refletida, entronizada, guardada na tábua do coração. Eu preciso aprender o que aquela palavra está falando comigo. E eu tenho uma verdade para você: não importa o quantos versículos você conhece da Bíblia ou quanto você conhece da Bíblia, o que importa é o que você conhece, se você bota em prática. Se o pastor conhece a Bíblia toda dia, você fala: amém, eu só conheço 3 versículos, viva os 3, porque Deus vai te dar vitória nos 3. Quando conhecer 6, viva os 6. Quando conhecer 10, viva os 10. Quando conhecer 20, viva os 20. Mas viva aquilo que está na palavra de Deus, e o teu medo vai ser lançado fora. Aleluia. E tem uma outra coisa, e fecho dizendo: o que nos coloca medo? O que nos arranca o medo? No livro de 2 de Reis, capítulo 6, vai aparecer ali que aqui é bom. A Bíblia diz que Eliseu ficava revelando lá o segredo do coração do rei da Síria. Ele estava nervoso. Toda vez que ele armava uma armadilha contra Israel, Deus revelava Eliseu corria do rei e falava: não faz isso, não vai por ali. O rei investigava realmente, fugia. Chegou lá e o rei perguntou: quem aí é? Quem é o X9? Vou passar o serão no X9. Não, tem X9 não. O X9 está no céu. E ele vê tudo e revela para um homem que tem ele chamado Eliseu. Aí o profeta for lá, pega ele lá, que ele está lá em Dotã. Traz ele para cá que nós vamos acabar com ele. E Eliseu está lá. E o servo dele do lado, dormindo. O rei da Síria mandou aquela comitiva, acertou tudo, botou tudo. E o servo de Eliseu acordou. Quando acordou de manhã, estava aquele acampamento de soldados, de guerreiros. E ele volta correndo e diz: meu senhor, o inimigo está aí para pegar a gente. Aleluia, Deus. O Senhor, Eliseu virou o seu discípulo: não temas, porque o que está comigo, o que está conosco, é maior do que está com eles. E disse o seguinte: Senhor, abre os olhos para que ele veja o que está conosco é maior do que está com ele. Deixa eu dizer um negócio, porque essa igreja é quem abre a tua visão e tira o teu medo é o teu discipulador, é o teu líder. Não é pastor da outra igreja, respeite, ouça, mas quem destrava é aquele a quem você honra. Eu posso estar te ajudando hoje, te ajudando a vencer alguns medos, mas na hora que a crise vier, não ouça vozes erradas, não ouça pessoas erradas. Procure aquele que te discipula, porque ele vai mostrar para você: não temas, e vai abrir os teus olhos para ver como você vai sair desse problema. Acho que você não entendeu. Se você tivesse entendido, você estava dando glória a Deus. Você estava dando aleluia. Você estava falando aleluia, queridos. Eu sou de uma igreja, cuidado. Eu já sofri muito com esse negócio. Meu pai. A gente estava em conselho, a pessoa vinha para nós. Aí eu ouvia outro conselho de outro lugar.
lugar, fazia tudo que outros faziam, que fazia o que a gente fazia. Eu não vi se dar bem, não. Nem. Meu muito nessa roda. Você tem um líder. Você tem alguém que Deus colocou sobre você para abrir os seus olhos. Valente! O pastor ali disse que nos conheceu a gente indo para a Volta Redonda. Gente, eu não vou à Volta Redonda há 10 anos, desde 2013. Glória a Deus. Mas quando eu cheguei para a Visão Celular, eu acho que já falei isso aqui, eu era do Redentor, do manto. E eu gosto do manto do Redentor, nada contra, não é isso que eu estou falando, nem estou criticando, não, por favor. Estou dizendo que eu era, não estou falando o nome de igreja, eu era desse. Quando eu fui mergulhar na visão, eu tive medo. Ou não teve medo? Tive medo. Será que vai dar certo? Será que não vai? As minhas idas, a Volta Redonda, porque o Joel foi meu discipulador durante muito tempo. Ele tirou muitas e muitas vendas dos meus olhos. Mostrou para mim que os desafios que eu tinha, eu não precisava ter medo. Hoje, eu sou discípulo do apóstolo dele. Continua tirando meus medos. Quem é que ministra sobre a sua vida? E quando eu digo isso, filho, eu já era pastor, professor de seminário, estudioso da Bíblia. Tinha aluno que eu dava aula. Mas se eu não tiver alguém, porque em algumas rotas eu preciso de alguém para tirar o medo e mostrar que existe alguém para cuidar de nós. Você entendeu isso, amados? Eu poderia continuar falando de medo aqui até amanhã, porque é muito vasto. Mas uma coisa, eu fecho, você já pode se colocar de pé, por favor. Eu vou fechar dizendo isso para você. No capítulo 20 do livro de João, Evangelho de João, a Bíblia diz que os discípulos estavam com as portas fechadas, com medo dos judeus. Preste atenção, com medo. Estavam com as portas fechadas porque Jesus tinha acabado de ser crucificado. E eles com medo do que poderia, porque eles viram o que aconteceu com Jesus, descobrissem que ele fosse discípulo, ficasse com medo. Você lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes? Porque estava com medo. E a Bíblia diz que no capítulo 20 Jesus se coloca entre eles e diz: a paz, shalom. Mas eles ficaram ainda com medo. Jesus já ressurreto, aparece para eles, transpõe a porta que estava fechada, mas mesmo assim eles ficaram com medo. Aí Jesus dá a última instrução: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E serão minhas testemunhas aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E naquele dia línguas partidas como de fogo desceram naquele ambiente. E aquelas 120 pessoas começaram a falar em outras línguas. E um fogo tomou aquela casa. E aquele homem que estava com medo, como Pedro, estava fechado, uma porta, com medo. Porque eu tinha acontecido aquilo agora, ele prega em praça pública. E 3.000 almas se convertem naquele dia. Ele vai orar. E ele diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho agora, eu não tenho mais medo. Levanta e anda, porque Deus está comigo. E ele foi pego e levado diante do sinédrio para dar conta daquilo. Eles falaram assim: cala a boca! E não fale mais disso. E falou: é melhor obedecer a Deus do que os homens. Nós vamos continuar falando. Sabe por quê? Porque eu quero dizer para você: você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do fogo do Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo que vai tirar o medo da sua vida, vai tirar o medo de você evangelizar, de você conquistar, de abrir novos territórios, de ir além. Deus vai colocar nos teus lábios uma palavra de coragem, uma palavra de incentivo. Diga comigo: tem de bom ânimo. Hoje, Deus quer te tirar desses lugares de medo. E aqueles homens pregaram por todo mundo. Não tiveram medo de ser açoitados, não tiveram medo de ser perseguidos, não tiveram medo de morrer, não tiveram medo de fogueira, não tiveram medo de nada. Sabe por quê? Porque eram cheios de Deus. Eram cheios do
Espírito Santo. Eles não tinham medo de fazer o que Deus mandou, ir para os confins da terra, tirar o evangelho ao mundo. João foi parar na ilha de Patmos depois de ter mergulhado no caldeirão e Deus deu revelação. Eu quero dizer para você, quando você está cheio do Espírito, o medo não acha lugar na sua vida. O medo não acha lugar na sua Olha a minha palavra da glória de Deus vai renovar a tua vida nesta noite. Deus vai te batizar no Espírito Santo. Deus está precisando renovar vidas aqui. Deus tem pessoas aqui morrendo, mas hoje Deus vai te encher. Deus vai te encher. E você terá visões, vocês terão sonhos, e vocês vão conquistar todo esse barro. E vocês vão ter que abrir essa tenda para a esquerda e para a direita. Porque Deus vai dar uma multidão. A tua célula vai crescer, a tua célula vai se multiplicar. Porque você agora é uma pessoa cheia da presença de Deus. E a Bíblia diz que em Deus nós faremos proezas. Em Deus nós fazemos coisas grandes. Não importa, Deus vai dizer: eu sou contigo, eu te escolhi, eu te chamei, eu te dominei. Medita nesse livro de noite. Então levante as tuas mãos, que eu quero ministrar sobre a sua vida. Senhor, eu dou a autoridade do nome de Yeshua. Eu dou a autoridade do nome daquele que é acima de todos os nomes. A tua palavra diz que o medo chegou por conta do pecado de Adão, mas o medo sai pela presença de Jesus. Senhor, pela presença de Jesus em nós, todo medo sai. E a Bíblia diz, Jesus disse: eu vou para o Pai, não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele habita dentro de mim, ele habita dentro de você. Então eu tenho a autoridade do nome de Yeshua para dizer: seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Ser maduro não é apenas ter anos de caminhada, mas ser maduro é ter uma visão
para além do óbvio. Deus quer te dar uma visão, que é para além do óbvio. O óbvio diz: não é possível. Mas se você está diante de uma palavra, creia na palavra. Aleluia. Creia na palavra. Eu estou diante de uma palavra. E eu creio na palavra. A gente vai orar para Deus cessar essas tempestades. Louve ao Senhor com esse grande mestre. O vento balançou no mar. A gente começou com o clamor. Aleluia. E a gente vai terminar com o clamor. Glória. Porque o milagre não é gerado na frente dessa conversa. O milagre não é gerado você com essa bomba de elefante. O milagre é gerado no altar, em oração. Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós tomamos posse dessa palavra, dessa proclamação do céu. E eu creio que os impedimentos estão sendo removidos de diante de nós. Os obstáculos estão sendo removidos de diante de nós. Como bem foi dito, os gigantes, os problemas bem maiores do que nós, eles estão sendo lançados por terra. Senhor, como o mar é uma imensidão, assim nós nos sentimos diante dos nossos problemas que redundam em nossos medos. E quantas das vezes, Senhor, a sensação que temos é que iremos naufragar, mas hoje o céu abriu uma porta para remover os ferrolhos, os cadeados, as portas fechadas, tirar de dentro de nós as palavras mentirosas, os equívocos, as sabotagens, todas as palavras tóxicas. Eu creio que o cenário mudou, o enredo mudou, o discurso mudou e veio um cântico novo. Saindo dos nossos lábios. Eu quero te pedir, Senhor, que cada um que aqui se encontra receba dessa palavra. Receba dessa palavra. Diga comigo: estou saindo daqui com um cântico novo em meus lábios. O medo saiu e o meu Pai me deu vitória. Você pode celebrar